Olá, estamos dando início agora em mais um momento do curso do Congresso Digital do meu curso. Estamos eu aqui e junto com a professora Silvia Pimentel para falar de um tema extremamente importante, que são os desafios, e a gente já coloca aqui no plural, porque são muitos, das mulheres na atualidade. Professora Silvia Pimentel, sempre uma alegria muito grande estar ao seu lado, e eu digo sempre, e vou repetir aqui, professora Silvia foi nada mais, nada menos do que a responsável por eu começar a despertar interesse nos estudos dos direitos das mulheres, né? Quando eu tive a oportunidade de ler o livro da professora Silvia, maravilhoso. E de lá para cá, né, encantei com esse tema e não tenho parado mais de estudar, portanto é uma alegria, uma honra muito grande, professora Silvia, sempre estar do seu lado. A gente vai começar um bate-papo, mas antes então vou passar a bola para a professora Silvia para dar um oi aí para o pessoal. Eu quero dar um oi muito grande ao pessoal, vestida aqui como se estivesse no Polo Sul. Eu estou aqui em São Paulo, com muito frio, além do mais, com muita idade, você sabe que o frio fica maior, mas estou aqui firme, aceitando o convite da Alice e da minha responsabilidade, né? E da minha honra, né? De ser a responsável pelo feminismo de Alice Bianchini. Isso daí tem que estar no meu currículo em letras garrafais, não é verdade? Muito bem, Obrigada, Alice. Obrigada, eu que agradeço, né? E a gente manda um abraço também para a Cris, do meu curso, que não esteve aqui com a gente, mas sempre ela está presente, então só para dizer que está fazendo falta, viu, Cris? Na próxima vez esteja com a gente aqui também. Mas dentro desse tema, tantas coisas para a gente falar, eu já começo então aqui, efetivamente, fazendo essa pergunta para a professora Silvia, e depois então a gente vai trazer alguns aspectos, né, de coisas boas que aconteceram em relação aos desafios das mulheres na atualidade, então boas notícias, algumas notícias, né, professora Silva, não tão boas e outras notícias muito ruins, né, então a gente vai mais ou menos trabalhando dessa forma, né, mas eu queria então começar, e já antes de passar essa pergunta para a professora Silvia, dar uma notícia para a gente entender de que dimensão nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de direito das mulheres e estamos falando de uma pesquisa do ano passado da ONU Mulheres, que vai dizer que 1/4 dos países do mundo retrocederam em relação aos direitos das mulheres. Veja isso, professora Silvia, olha o tamanho do problema, né? Então, a gente tem 1/4 de retrocesso, 1/4 de países que retrocederam nos direitos das mulheres. E olhando assim, nesse mapa mundial, nós vamos encontrar, na verdade, somente 64% das mulheres no mundo têm os mesmos direitos que os homens. Então, a gente tem ainda situações, países em que as mulheres não têm os mesmos direitos do que os homens, ou, como acontece no Brasil, apesar de estar lindo, maravilhoso, dentro da nossa Constituição, e depois eu quero também que a professora Silvia fale do nosso artigo 5º, inciso 1º da Constituição, que vai dizer lá, lindo e maravilhoso, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas a gente sabe que essa igualdade ainda não chegou para as mulheres, muito embora as obrigações, muitas acabam vindo para as costas das mulheres e não para as costas dos homens, que é a questão da política de cuidados, que a gente vai falar também. Mas começando então essa nossa conversa, esse nosso diálogo aqui, professora Silvia, na sua opinião, quais seriam os principais desafios das mulheres na atualidade? Bem, eu acho que os principais desafios, eu quero dizer, para nós mulheres que estamos ativistas, que estamos militantes, não é? Eu acho que é nos debruçarmos cada vez mais em conhecer efetivamente o quadro social, econômico, político que nós temos que atuar. Porque mudou muito, Alice. As transformações são imensas, todo mundo sabe, né? É tudo muito fluido, como o Bauman, pego querido, já falecido, aquele sociólogo maravilhoso alemão, né? É tudo muito fluido. Então, por incrível que pareça, eu quero trazer um pouco da minha experiência nos anos 70, início de 80, em que nós, mulheres, que tivemos a chance, naquele momento de abertura lenta, gradual, não é? E possível, e que foi insegura, que o próprio Geisel deu, depois dos horrores até 74, não é? O que eu quero dizer é que nós, ativistas mulheres, que queríamos mais direito, nos reunimos com algumas que se diziam: nós somos por abaixo a ditadura,
ponto. Depois, então, de conseguirmos a democracia, nós vamos trabalhar os direitos que vocês querem, com primazia trazerem os direitos das mulheres. E nós dizíamos para elas, nós entendemos que trabalhar os direitos das mulheres é trabalhar os direitos das mulheres junto com trabalhar por democracia, porque eles só poderão existir na democracia. Então, havia tensões muito interessantes e muito ricas, porque houve aprendizagens dos dois lados. E eu acho que isso é muito interessante ser lembrado, porque nós temos que saber, o nosso feminismo brasileiro, por mais que, sim, muito influenciado pelos feminismos que vieram, inclusive anteriores aos nossos, nós temos essa marca de nascer junto com luta por democracia. E por que eu achei importante trazer isso agora? Porque exatamente agora, tantos anos depois, eu ainda não fiz a conta, né? De 75, 80 para nós 2025, não é? Nós estamos vendo que essas grandes modificações que estão ocorrendo no mundo de geopolítica, não é? E que estão abalando a democracia ocidental, que foi a maior referência para o nosso país, que é a dos Estados Unidos, né? Então, é um momento que nós não podemos dizer, vamos trabalhar, continuar trabalhando pelos nossos direitos, sem estar alertas ao que se está atentando quanto à democracia. Não só, e saber que, absolutamente, direitos e democracia são algo que só existem conjuntamente. Direitos, democracia, Constituição, respeito aos direitos fundamentais e aos direitos humanos, que é esse esforço extranacional de articulação nacional que foi a ONU, não é verdade? Que está hoje sendo fragilizada exatamente por esses estados, né? Que estão, eu falo estados, são países que estão cada vez mais minando esforços de uma ação conjunta pelo respeito às pessoas e à sua dignidade humana. Então é por isso, Alice, que eu faço questão de dizer, não só porque eu sou uma professorinha chata, não, é porque eu sinto, não estou falando para os outros estudarem, eu sinto que se eu não continuar estudando mais do que nunca hoje, eu não terei condições de dar sugestões e de participar de uma forma ativa dessa luta que a gente carrega há tantos anos, né? Alice? E esse é o tema importantíssimo, né? E exatamente quantos estudos que são feitos por mulheres, né? E a partir de uma perspectiva, de um olhar que não que quer negar o que já existiu até agora, né, professora Silvia, mas que é apenas complementar, né? Não negar, mas complementar o que já foi estudado. Isso é um ponto importante, porque a gente tem a grata satisfação de ter, junto com a professora Silvia, um livro, até estava procurando um livro aqui, no lugar está, que é o Feminismos, né? E a gente estudou muitas teorias do feminismo nessa ideia de o quanto que as mulheres contribuíram exatamente para a gente perceber como é que está a sociedade e pensar, né? A gente tem um diagnóstico, a sociedade não está boa, a democracia está doente. Mas o que a gente pode contribuir, o que a gente pode fazer para a melhoria dessas condições? E aí eu queria já aproveitar, então, professora Silvia, e trazer um ponto positivo, né? Porque a gente vai ficar transitando aqui, para a gente não falar só de coisas ruins. E tem uma ferramenta extremamente importante, que a gente precisa se apropriar dessa ferramenta, que é uma lei. É uma lei do ano passado, a Lei 14.069 do ano passado, que vai criar finalmente dentro da nossa sociedade um Plano Nacional de Cuidado, de políticas de cuidado. Então, um Plano Nacional de Políticas de Cuidado, exatamente por quê? Porque nós vamos encontrar muitas questões aqui que a gente precisa falar em relação a isso. Primeiro, né, sabemos que essa dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho das mulheres tem causado uma série de coisas. Dentre elas, a professora Silvia estava olhando recentemente, inclusive porque as mulheres não têm tempo, então, para fazer tudo aquilo que se diz que é obrigação delas fazer, que a gente tem que discutir sobre isso, e o Plano Nacional está dizendo não é obrigação das mulheres, é uma obrigação que tem que ser uma corresponsabilidade entre homens e mulheres, mas como a sociedade atribui às mulheres tudo isso,
as famílias estão se alimentando muito mal, inclusive utilizando ultraprocessados, porque as mulheres não têm mais tempo com tanta coisa ali, e como é a responsabilidade dela e outra responsabilidade, então elas estão alimentando os filhos e toda a família com ultraprocessados. Isso está repercutindo, inclusive, na saúde nossa de sociedade, né? O quanto de doenças é por conta disso. Então, essa dupla, tripla jornada de trabalho, ademais disso, e a gente tem que falar também da carga mental, né, que é aquele momento que as nossas mãos e os nossos pés estão parados, mas a nossa cabeça está a mil ali, pensando tudo que tem que fazer no dia seguinte, no mesmo dia, né, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Então, tudo ali, a cabeça ali sempre processando e pensando. E entendendo que essa política nacional de cuidados, ela vai, na medida em que a gente se apropriar dela, na medida em que a gente tirar ela do papel, porque é isso que a gente precisa fazer, e mudar nossa cultura, e entender que sim, as responsabilidades têm que ser divididas entre homens e mulheres, e não sobrecarregando as mulheres, a gente vai ter algumas coisas importantes, como o resultado, que é exatamente a ideia, professora Silvia, de que se trabalha isso, né? Quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero. A dupla tripla jornada está causando mais desigualdade de gênero. Então, se a gente diminui isso na vida das mulheres, nós vamos ter mais igualdade de gênero e menos violência de gênero. Olha que ponto importante, né? Então, a gente vivencia, né, tivemos agora má notícia, já que a gente falou uma boa notícia, vou passar para a má notícia. O Brasil, no ano passado, 2024, bateu o índice maior de número de mortes de mulheres, né? Enquanto nós tivemos uma diminuição de mortes de homens em 2024, a gente teve um aumento de mortes de mulheres em 2024. Então, a gente está vivenciando um momento também que houve o aumento da desigualdade entre homens e mulheres. Então, a partir do momento que a gente consegue, né, pensar nessa questão da jornada dupla, tripla, quádrupla, carga mental da mulher, e fazendo uma corresponsabilidade, como diz a própria Lei 14.069, dividindo as tarefas entre homens e mulheres, nós vamos ter, então, todo um avanço extremamente importante. Então, é um ponto aqui para a gente trabalhar muito, né, em todas as instâncias que a gente esteja, em todos os lugares, começando, né, professora Silvia, dentro de casa, da nossa própria casa, né? Aí eu já trago aqui também de notícia boa, indo, né, para notícia ruim, notícia boa, mas uma pesquisa feita na Suécia, por 26 anos, que diz que os homens que lavam a louça, na Suécia, são mais felizes, né? Então, olha que ponto positivo aí para a gente trabalhar. Pesquisa de 26 anos com homens, e conclui isso. Porque, né, professora Silvia, parceria é você dividir as tarefas, significa você ter parceria com o outro, né? Um apenas usufruindo e o outro tendo obrigações, e a outra, né, tendo obrigações. Então, essa parceria que se dá a partir, inclusive, dessas divisões, da divisão da tarefa doméstica, faz com que os homens fiquem mais felizes, as mulheres fiquem mais felizes, a sociedade fique mais feliz, né? Então, é um ponto positivo também aí. Mas, dentro dessa questão, professora Silvia, o que vê de evolução, então, nesses temas todos que a gente tem para abordar? Eu também, então, quero falar um pouco de avanços, porque eu muitas vezes preciso tomar cuidado só de não falar dos desafios e das pedras do caminho tão grandes, porque realmente estão enormes nesse momento. Mas exatamente sobre essa questão do trabalho do cuidado, Alice, eu acho que vale a pena a gente insistir um pouquinho. Eu vou trazer até 2 avanços interessantes, mas o que eu vou dizer? Eu vou dizer que é muito interessante a gente entender como é que se estão conseguindo esses avanços. São pessoas, não é? São mulheres que estão se alimentando nas suas ações, no seu pensar, estão alimentando o seu agir com referenciais teóricos que eu gostaria aqui de sugerir para as pessoas que nos estão ouvindo, não é? O que eu quero dizer, todo mundo conhece a Fraser, né? Nós feministas todas. Todos nós já ouvimos muito falar de Hirata, já ouvimos falar de Federici, né? Mas o que eu quero dizer, é interessantíssimo que existem alguns trabalhos que algumas delas já tinham, mas que passaram a desenvolver num nível ainda muito mais estratégico para nós, não é verdade? Então, eu gostaria de chamar a atenção do livro da Feminismo para os 99%. O manifesto é o livro da Boitempo, de 2019, e é da Cínzia Arusa, a Titi Bhattacharya e a Nancy Fraser. Meu Deus, quando fala para todas, é interessante, porque nós procuramos
quando pensar em direito das mulheres, não para cada uma de nós individualmente. Nós só construímos no coletivo. E o que é interessante, eu volto à ideia inicial, é num coletivo que não é tão pouco apenas o nosso coletivo de mulheres atuantes, é o coletivo da humanidade, é o coletivo da nossa nação de cidadãos e cidadãs, né? É o coletivo que exige democracia para que a gente possa buscar saídas interessantes, né? Então eu quero, por exemplo, dizer, um não tão novo, o ponto zero da Revolução, mas que saiu também só em 19, da Silvia Federici, né? E um que eu acabo de ler, da Nancy Fraser, Capitalismo Caribal. Como o sistema, eu aqui estou falando, o sistema capitalista neoliberal está devorando a nossa democracia, o cuidado e o planeta. E o que podemos fazer a respeito? Esse é o mais novo e é o que eu terminei anteontem. Eu, de coração, quero pedir a todos que leiam, não é verdade? Porque, de fato, está apavorante o que está acontecendo com a nossa democracia, com o planeta, não é verdade? Helena Irata tem belezas também, o nome dela é o mais próprio mesmo. Volta-se a discutir hoje nos artigos, como um de uma mestranda minha, Júlia Novaes Poli, não é? Textos como o da Carole Patman, que talvez nem todos nós tenhamos conhecimento, que se chama Contrato Sexual. É interessantíssimo, porque ela analisa como é que o Estado moderno, né, foi construído, não é? A partir das ideias iluministas, dos Rousseau e companheiros maravilhosos, não é? Mas o quanto foi deixado de lado esse aspecto. A humanidade é composta de homens e mulheres, não é verdade? E também é aqui vários livros da Virginia Woolf, mas eu queria chamar a atenção no Profissões para Mulheres, né? Em que exatamente mostra o quanto a maior profissão para as mulheres é a profissão de ser anjo do lar, não é? Então, isso que a Alice estava falando há pouco, não é? É aquilo. Se não houver efetivamente, não é? Já que houve essa mudança, a mulher, inclusive, e os homens ficam felizes das mulheres estarem colaborando para a receita, não é? De valores, muitas e muitas vezes, para casa. Quantas mulheres trabalhando fora? E os homens gostam disso, porque ajuda. Mas eles não querem dar a contrapartida dessa divisão dentro de casa. Mas, como eu tinha prometido, eu quero trazer para vocês isso que a Alice mencionou, né? Após essa lei, né? Tão recente, né? Do cuidado. Aconteceram duas coisas muito interessantes. Um dos avanços, eu queria aqui mostrar para vocês. A Defensoria Pública do Paraná foi premiada na 20ª edição do Prêmio Inovare, em primeiro lugar na categoria específica de práticas propostas pelas defensorias públicas do país, com uma tese institucional que defende a redução do tempo de cumprimento penal por meio do trabalho doméstico, com foco em mulheres em prisão domiciliar ou que cumprem pena com monitoramento eletrônico. Então, como a Alice dizia, vamos falar das pedras e vamos falar dos saltos sobre essas pedras que a gente vai dando um pouco ali, na verdade. Eu quero, então, contar o que houve depois aqui no nosso Tribunal de São Paulo. Vejam vocês, em consonância com essa belíssima ideia, né, elaborada no Paraná. Vale dizer, a atuação da Defensoria Pública de São Paulo, que obteve no Tribunal de Justiça do Estado decisão importantíssima, que reconhece o tempo de amamentação como fator passível de contagem para fins de remissão de pena, não é? Privação de liberdade em relação à mulher que cuidou do seu filho dentro do estabelecimento prisional. O acórdão, então, admitiu, né, o acórdão é de junho de 24, vejam, tem um ano, né? Acolheu o argumento e aplicou esse entendimento de que a amamentação se enquadra no conceito de economia do cuidado,
Veja, quando é que nós, há uns anos atrás, iríamos pensar em economia do cuidado? A gente chamava isso que as mulheres fazem, nada mais que a sua obrigação, né? Não era isso? Obrigação. Não é para ser contado na economia. Economia é algo, que palavra tão chique, não é verdade? Bem, então vamos ver. Então, pode ser equiparável ao trabalho, podendo ser considerado nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal, que é de 84, como sabem, que trata da remissão de pena por tempo de trabalho ou estudo. Vejam, só poderia ter saído da cabeça de mulheres, não é? A ideia de se considerar amamentação o exercício de um trabalho que a sociedade e o Estado brasileiro, toda a comunidade, tem que reconhecer. Tem que reconhecer, não é verdade? Então, eu acho que são passos que às vezes eu me sinto, Alice, como uma formiguinha, né? É um grupinho de formiguinhas ali, porque a formiguinha nunca age sozinha, né? Isso que eu gosto da figura da formiguinha. Não só porque ela é pequenininha e trabalhadora, mas porque ela só trabalha em comunidade, né? E se me permitir uma outra ideia, eu quero dizer a você, eu estava pensando como é que esse momento realmente me remete a momentos anteriores do meu feminismo tão inicial, né? Aqui, que é o seguinte, havia uma discussão. Não, o trabalho que eu fiz, logo no começo, porque era professora de direito, professoria nova de direito, né? Quando entrei no feminismo, né? E eu ajudei as mulheres trabalhadoras, sindicalistas do ABC, a fazer criar os departamentos femininos. Imagine que eu tive um debate muito interessante na Folha de São Paulo, quando era a página 3, Tendências e Debates, com a Ruth Cardoso. Porque Ruth Cardoso, ela era contra departamentos femininos nos sindicatos. E isso eu pensei, porque eu estou agora fazendo um prefácio para a nossa Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, com um relatório assim notável de sua atuação. Eu estou conhecendo grupos novos ainda se criando, isso e aquilo, essa própria defensoria aqui de São Paulo, que conseguiu, porque eles têm um NUDEM, eles têm um grupo pensante, que são mulheres pensando sobre o tema mulher, né? E eu fiquei pensando, essa discussão, então, que é, eu acho, do ano de 80, né? Vejam só vocês, ela está presente hoje, e tem pessoas que também não entendem, porque as mulheres querem, às vezes, estar elas com elas próprias, terem alguns espaços momentâneos, nós não queremos fazer o mundo só nosso fechado, mas é importante que a gente tenha nossos espaços, com aberturas que muitas vezes nos não dão condição, inspiração da gente ser tão criativa quando a gente está sem as amarras que muitas vezes em parlamentos masculinos e femininos as mulheres padecem, não é? Que todo mundo sabe. Um dos grandes problemas é a desvalorização da palavra da mulher, não só na hora da prova de um crime, é desvalorização da palavra da mulher, inclusive no Congresso Nacional, não é verdade? Então, é um tema da desimportância dada à nossa palavra, e o que eu considero um dos maiores desafios, Alice, é que nós busquemos, junto conosco, outras mulheres, a encontrar qual é a melhor forma da gente colocar as nossas palavras construídas para efetivamente serem estratégicas nas mudanças que nós precisamos, não é? Então, eu trouxe esses dois momentos aí que eu acho lindos, das formiguinhas, não é verdade? E a Alice vai trazer outros tantos, né? E nós podemos continuar conversando, porque para mim está muito gostoso. Espero que esteja para quem esteja nos escutando também. Senão eu vou. Então, maravilhoso, estou aqui toda feliz. Mas, professora Silvia, falando assim, né, de conquistas, né? Então, claro, essas conquistas, por exemplo, a questão da amamentação, que é a cada 3 dias de amamentação, um dia menos no cômputo da pena, que é a remissão penal, a questão também do trabalho doméstico, né? Cada 3 dias de trabalho doméstico, um dia da pena.
li essa tese institucional da Defensoria Pública, eu pensei comigo mesmo, gente, eu estudo isso faz tanto tempo, como é que eu nunca pensei nisso, né? Eu fiquei indignada comigo, como é que eu nunca pensei nisso? E essa que é a questão, a gente tem que pensar muito no que mais que a gente pode estruturar de direitos, né? Porque a gente tem muita coisa ainda por acontecer. Mas, de outro lado, queria trazer direitos que nós já institucionalizamos, que a gente vê, inclusive, na nossa Constituição Federal, mas que a gente não está conseguindo exercer, não estamos conseguindo ter acesso a esses direitos, muitas vezes por obstáculos específicos institucionais e outras vezes também por falta de conhecimento. Professora Silvia, que eu acho que é um desperdício, né? A gente tem o direito, mas não sabe da existência dele. E aí eu queria trazer esses dois aspectos. O aspecto de um direito que, infelizmente, está consagrado, que felizmente, vou dizer primeiro assim, que felizmente está consagrado na nossa Constituição, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele é auto-aplicável, que é o direito de creche de crianças de 0 a 3 anos de idade, então não tem discussão, 0 a 3 anos de idade tem direito de creche. As prefeituras têm que se virar nos 30 para ter essas vagas para as crianças. E nós tivemos uma lei agora recente, do ano passado, que vai dizer que os municípios precisam fazer os relatórios sobre as vagas de creche e informar se está faltando vagas de creche ou não. Então, os municípios têm que fazer esse dever de classe. E aí, o que acontece? Não obstante ser um direito constitucional, que o Supremo já disse, é autorregulamentável, não precisa de mais nada, está ali na Constituição, cumpra-se. Nós temos, sim, um problema seríssimo de falta de vagas de creche, o que faz com que as mulheres, então, como ainda, né, a nossa sociedade coloca no ombro das mulheres o cuidado das crianças, elas não possam, às vezes, trabalhar porque não tem com quem deixar os filhos. Ou, às vezes, tem com quem deixar o filho, mas isso custa tanto que nem compensa trabalhar, porque ela vai ter que deixar um dinheiro para quem vai cuidar dos seus filhos, né? Então, quando ela não tem uma rede familiar, ela tem uma dificuldade muito grande. E isso faz com que muitas mulheres, inclusive, permaneçam no ciclo, que eu não falo mais ciclo, professora Silvia, eu falo de espiral, porque ela não fecha, né? Vai estar sempre aberta essa situação, que é aquela questão que existe a violência, depois, melhor, está tudo bem, daí começa o ciclo da violência, daí vai aumentando a violência, daí vem a lua de mel, daí tudo bem, e essa coisa acontece na vida, e as pesquisas brasileiras vão dizer, na vida dessa mulher, durante 10 anos, até que ela consiga romper com essa espiral da violência. E muito do que faz com que ela fique nessa espiral da violência, e essa resposta é dada pelas mulheres naquela pesquisa muito importante, Data Senado, que acontece pela primeira vez no Brasil em 2004, portanto, antes da Lei Maria da Penha, e para subsidiar o projeto de lei que depois e seja, né, a própria Lei Maria da Penha. Então, o que a gente vai encontrar nessa pesquisa, perguntando para as mulheres vítimas? Então, não é sociedade, é você, mulher vítima, por que você continua no relacionamento violento? E elas vão responder para nós, dentre as três principais respostas, vem sendo preocupação com a criação dos filhos, vem sendo dificuldade financeira, né? Então a dependência financeira e medo de vingança do agressor. Tem sido essas três respostas recorrentes, às vezes, dependendo, já são 10 edições dessa pesquisa, né? Na edição tal, está em primeiro lugar uma, depois está em segundo, em terceiro, mas as três mais recorrentes de resposta das mulheres têm sido essas. Aí a gente pensa de novo aqui, né? Esse direito de creche é um direito que está lá, mas o desafio é fazer com que seja concretizado, né? Então, realmente, temos que exigir que tenham vagas para crianças de 0 a 3 anos nos municípios. E aí, pensando ainda, né, sobre esse tema, então, isso está fazendo falta de creche, está fazendo, professora Silvia, que as mulheres sofram violência dentro de casa, não consigam sair do vínculo de violência e acabe, inclusive, uma parcela delas vindo ao feminicídio, né, vindo a ser vítima do feminicídio. Então, é falta de estrutura. Então, eu digo sempre isso, o feminicídio, ele é uma morte anunciada e é uma morte que podia ser evitável. Ele não é uma fatalidade, feminicídio, é uma falta de política pública, né? E aí a gente vai falar de uma outra política pública que está lá na Lei Maria da Penha também, desde, portanto, 2006, que por falta de conhecimento as mulheres não estão acessando, que é a questão da possibilidade dessa mulher de fazer matrícula dos seus filhos extemporaneamente, em períodos que não são aqueles períodos de matrícula. E isso, eu diagnostiquei isso agora recentemente, em 2 momentos neste primeiro semestre, quando eu estava no evento Encontro Nacional dos Oficiais e Oficialas de Justiça, e mais recentemente, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que eu estava lá dando um curso de capacitação de oficiais e oficialas de justiça.
E vários foram me dizer exatamente isso, que ouviram, né, quando vai lá mostrar para a vítima que ela tem aquela medida protetiva de urgência, ouviram da vítima o seguinte, que ela vai segurar, então, a situação até o final do ano, para que daí depois ela vai mudar de cidade, ou ela vai mudar de bairro, vai mudar de casa, e aí ela vai transferir o seu filho, né, mas ela não quer prejudicar os filhos, tirando o filho, fazendo com que ele perca aquele ano escolar. E aí, sem que ela soubesse, então, que ela podia fazer isso. Ou seja, ela está correndo um risco de vida, ficando em casa para não prejudicar os filhos, quando ela tem o direito de fazer essa matrícula extemporaneamente, né? Só para a gente falar de uma. E aí, essa pesquisa Data Senado traz para nós também um ponto que eu acho importante da gente colocar aqui, professora Silvia, que é o fato de que muitas mulheres não percebem a violência, porque nas duas últimas edições, a 9ª e a 10ª, a próxima edição é deste ano, vai acontecer no final deste ano, a 11ª edição dessa pesquisa Data Senado com vítimas, né? E aí, quando pergunta para a vítima se ela sofreu violência ou não, as que respondem não, tudo bem, você não respondeu violência, não sofreu nenhuma violência, muito bem. Mas para elas, elas são convidadas a responder mais uma série de perguntas, e todas as perguntas correspondem a um tipo de violência, para que elas, então, possam confirmar, tá, mas tudo bem, você não sofreu nenhuma violência, mas por acaso aconteceu isso na sua vida? E aí olha como muda, porque agora não é mais uma pergunta genérica, você sofreu violência. A pergunta é bem específica, aconteceu isso na sua vida? E o isso é uma violência. E aí muda, então, toda a percepção dessa mulher. Então a gente ainda tem que conviver com as violências vividas e as violências percebidas, né? Porque nós temos uma cultura dentro da sociedade que, inclusive, não permite que alguns tipos de violência sejam, inclusive, percebidos pelas mulheres. E com isso, ela está correndo um risco que ela, às vezes, nem sabe. E muitas vezes eu que atuei, professora Silvia, com vítimas sobreviventes de feminicídio ou com familiares de vítimas sobreviventes ou não sobreviventes de feminicídio, a gente escutou muito isso da família e da vítima sobrevivente. Eu nunca imaginei que ele seria capaz de fazer isso comigo. Né? Então, essa é uma frase muito recorrente. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a vítima nem está se percebendo na violência, né? Na extensão da violência e extensão, portanto, do perigo. Alice, eu gostaria de comentar esse ponto de você dizer que é notável a gente dizer, diferenciar as violências vividas das violências percebidas. Agora, nós temos, por isso que a nossa voz precisa ser construída e precisa se fazer ouvir, não é? E eu gostaria aqui de lembrar que muitas vezes também esses estereótipos e preconceitos estão introjetados na cabeça das mulheres e dos homens, das mulheres que sofrem essa violência e não a veem como violência, e na cabeça dos homens, que são os agressores dessa violência, mas não veem como violência. Eles veem como algo natural. Eles estão nada mais, nada menos do que fazendo certas exigências de comportamento daquilo que é próprio para a mulher. Não é verdade? É o próprio dela. Está em casa, dá conta do arroz, do feijão, da roupa lavada, de todos os filhos. E mais um ponto que eu queria também me referir ao que você deu ênfase muito bem dada, ao tema das creches, né? Eu queria dizer ao tema do cuidado com as pessoas idosas e pessoas enfermas, não é? Nem sempre é coincidente a enfermidade com a idade, mas na idade as pessoas passam a ter mais enfermidade, por óbvio. Agora, com que naturalidade a sociedade enxerga que isso ainda é o papel da esposa no lar? Não só de cuidar da sua mãe, do seu pai doente, mas da mãe do marido doente ou do companheiro doente, da avó, da tia. Vocês percebem? Então, tudo isso é uma naturalização absolutamente indevida, que nós precisamos, então, para conseguir superar essas ideias, né, mal concebidas, não é verdade? Com muita paciência de um lado, mas uma paciência não para a gente ficar quietinho esperando, uma paciência para o agir muito estudado e estratégico, não é, Alice? É por isso que eu nos vejo nós mulheres como um bando, vários grupos de formiguinhas que muitas vezes se somam todas para conseguir grandes passos, outras vezes são aqueles pequenos
amontoados de formiguinhas que consegue aqui, ali, aquele outro, não é verdade? E o que eu quero dizer que vale a pena, Alice, a gente saber que a mulher ter essa não noção da violência que passa, como o homem também ter a não noção da violência que ele inflige às suas próprias companheiras, não é? Isso está nesse arcabouço sistêmico que vivemos e que, por incrível que pareça, foi construído como o Estado moderno e o sistema capitalista, que trouxe vários aspectos interessantíssimos, o que é inegável, mas que nós temos que também observar, e as estudiosas nos mostram, que essa separação é uma dicotomia, não é? Entre a vida pública e a vida privada, a vida particular da casa, não é verdade? E todo mundo conhece as famosas expressões a mulher é a rainha do lar e o perequeteio, né? Rainha, anjo, como eu mencionei, e coisas do tipo. Isso daí é para nos satisfazer. Mas o que eu acho interessante dizer, que aquelas leituras que eu sugeri ao início, não é? Elas mostram como que esse esquema dessa dicotomia que envolve dicotomia de direitos, Alice. Nós, mulheres da nossa casa, ser rainha é para nos tapear, que nós não somos, e nós sabemos que somos nós, mulheres, que nos nossos países, regiões e no mundo, levantamos o tema da violência contra a mulher. A Convenção CEDAW, que é de 79, por exemplo, ela não explicitava a violência. Não havia condições, há não muito tempo, de que se assumisse publicamente, numa reunião de Estados confederados, que no fundo é a ONU, né, se assumir que existe violência contra a mulher, e muito menos violência doméstica. Isso seria um horror. Por quê? Essa famosa dicotomia pressupõe que o que existe no lar tem um chefe, que até pouco tempo, 2002, nós tínhamos escrito no Código Civil, o homem é o chefe da sociedade conjugal, não é verdade? E isso vem dos romanos, e a partir de tradições muito anteriores, mas que eles configuraram no direito romano, que é o que nos chegou, e dizer, até pouco tempo, por mais que a gente pudesse argumentar, que depois de 88, como a Alice falou, né? Que nós, feministas, e naquela época muito, eu com minhas queridas colegas, como Leila Linhares e outras, né? Nós que realmente fizemos isso que a Alice leu, o artigo 5º, inciso 1 ou parágrafo, Alice? Inciso primeiro. Inciso 1º, exato, do artigo 5º. Fomos nós, mulheres. E o que eu gostaria de dizer é que fomos além. Nós fizemos isso muito empurrada por mim, porque de todas essas, como Leila e outras, que eram os pouquíssimas juristas da época, sabe? Atuantes no movimento feminista, né? Eu que vinha de um casamento desastroso, primeiro, o segundo foi maravilhoso, mas o que aconteceu? Eu fiz questão de inserir no artigo 226, que trata exatamente da família, repetir que homens e mulheres dentro da família, eles possuem direitos e obrigações iguais. Meus colegas da PUC, Alice, eles estavam horrorizados. Eles diziam, professora, tudo bem que a senhora seja feminista, mas a senhora não se esqueça que a senhora é uma professora de direito. A gente não pode ficar com repetição na Constituição. Eu disse, tudo bem que a Constituição é o documento máximo jurídico do país, mas eu quero lembrar vocês que é o documento máximo político do país também. Constituição é documento jurídico político. E para nós, mulheres, que encontramos exatamente na instituição do casamento, historicamente, não é? O lugar onde fomos podadas dos nossos deveres, e nunca é demais ali se lembrar que até 1962, quando veio o Estatuto da Mulher Casada, em que uma grande advogada, Romi Medeiros da Fonseca, né, foi a pessoa máxima nesse trabalho, né, conseguiu coisas para nós do tipo simplesmente como o seguinte, vou dizer apenas 2.
nós éramos equiparadas como relativamente incapazes, ao lado dos silvícolas e dos pródigos. Nós, se quiséssemos trabalhar, necessitaríamos da autorização por escrito do nosso marido e outros que eu não vou aqui prosseguir. Mas o Estatuto da Mulher Casada avançou muito, louvamos muito a Romi e as mulheres que conseguiram isso, mas a verdade é que chegamos até 2002 com o Código Civil, com artigos como os que eu acabei de mencionar, e só um pouco antes, se não me engano, é que tinha saído a questão, ou se foi só mesmo agora eu estou confusão, porque mesmo eu, com a Florenza Verucci, que elaboramos o novo Estatuto Civil da Mulher, tá? Nós possuímos o quê? A possibilidade do marido devolver a mulher para a família se ele constatasse que a mulher, olha a expressão, deflorada por outro homem que não ele. Não é? E isso é uma coisa muito interessante, porque, inclusive, eu quero dizer para vocês, eu li um livro, em 2014, ele foi lançado em 13, de duas mulheres notáveis no Rio de Janeiro. Chama-se A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. É da Marta Batalha. E as duas mulheres são a Eurídice e a irmã dela. Totalmente diferente. Gente, é um dos livros que eu mais recomendo, porque nós devemos, a partir da arte também, nos construir e nos reconstruir. Não é verdade? E é uma coisa interessantíssima, não é? Que naquela época, o que aconteceu? A grande dificuldade que havia desse marido dela, que eu acho que até que era um bom marido, digamos assim, mas ele não se conformava. Não, ele tinha crises, surtos periódicos, e era quando ele bebia, isso e aquilo. Sabem por quê? Porque na primeira noite de núpcias, quando a mulher teria sido deflorada, ela não sangrou os lençóis. Então, a prova de masculinidade dos homens era sangrar os lençóis. É importante dizer-se isso, porque isso foi há 100 anos. Em termos históricos, isso é muito pouco tempo. E só ao final do livro nós ficamos sabendo que a mãe de Eurídice, ela tinha passado por um problema semelhante, ela foi à médica, ela foi mais esperta que a filha, e a médica explicou que existem mulheres que têm o que se chama ímen complacente, e que, então, não necessariamente foram defloradas antes do casamento. Mas o problema não é esse. O problema é a mulher ser tratada como coisa. E eu tinha um colega da Faculdade de Direito, aí da PUC, né? Mas uma pessoa muito engraçada, ele dizia assim: professora, eu chamaria isso de vício redibitório. Quando a gente compra uma coisa e ela vem com defeito, por exemplo, vamos comprar uma geladeira e a geladeira falta uma peça essencial e ela não funciona simplesmente, né? Então, se devolve, né? Todo mundo sabe disso. Agora, vocês concordam que essa brincadeira que ele fazia é muito séria e faz a gente pensar o quanto não apenas há 100 anos, há muito menos que isso estava presente no nosso Código Civil, né? Embora a gente diga que com a Constituição de 1988, ela não teria recepcionado tais artigos, né? E eu continuava com a minha luta, sabe, pelos tais artigos serem retirados do Código Civil. E os meus colegas, Alice, que eu ia fazer palestra na UAB de Santos, isso, aquilo, me lembro uma vez em Santos. Ele disse: professora Silvia Pimentel, eu acho muito bonita a sua garra de luta, mas a senhora sabe como eu que esses artigos todos foram não recepcionados pela Constituição Federal de 88. A senhora não deveria se preocupar. E sabe o que eu respondi para ele? Pois eu me preocupo muito e continuo insistindo. Continuo insistindo. Sabe por quê?
porque não são todos os advogados brasileiros. Não são. E não é dizer que são os advogados que não são os de São Paulo, do nosso Centro-Sul, maravilha, entre aspas, sob vários aspectos, não é verdade? Não são. Em todos os locais e regiões, nós temos pessoas que realmente, enquanto estava no código, eles entendiam o que podiam. Aliás, eu gostaria de dizer, mesmo depois que sai do código, mesmo depois que nós avançamos em direitos, seja na Constituição ou seja nos nossos códigos, o momento-chave é o da interpretação e o da aplicação. E eu acho que todos que estão nos ouvindo sabem, né, o quanto existe de má vontade em se aceitar, não é, novas propostas que são normas jurídicas que concedem à mulher mais espaço na vida pública, não é? Então, tudo isso ocorre. Agora, essas autoras que eu estava mencionando, elas dizem, isso tudo foi central, essa dicotomia da gente ficar quietinho em casa e não ficar falando na vida pública, isso compõe o sistema que nós estamos hoje vivendo e que está sendo exacerbado com o neoliberalismo selvagem, né? Então, às vezes podem dizer, não, mas vamos dizer o seguinte, vocês podem até me chamar de feminista, se for para a gente lutar por aquela coisinha para nós. Aquilo. Então, mais um direito, mais um direito. Nós queremos trabalhar, nós queremos continuar trabalhando, nós queremos subir nas nossas carreiras, nós queremos ser representadas, isso e aquilo. Mas na hora que vocês veem e começam a falar muito da relação disso com todo o sistema, mais a gente vê que a gente tem que calar a boca de vocês. Então, o que eu queria dizer, Alice, é que aquilo que nós começamos também, ao dizer isso que você trouxe como início da nossa conversa, de mostrar em quantos países ou estados-nação, como se fala hoje, enquanto mundão, né? ONU, né? Em quantos países as mulheres passaram a ter menos direitos. Então, a gente prestar atenção nessa onda do que caminhamos e no fato de que em vários países os direitos estão retrocedendo, é absolutamente valioso a gente saber e enxergar que esses direitos estão retrocedendo junto com o retrocesso que eu falei no começo, que é o retrocesso da democracia. Porque só a democracia garante direitos de homens, de mulheres, de pessoas da raça negra, de pessoas homossexuais, de toda a população LGBTQIAPN, não é verdade? Todos, né? E que não é, nós precisamos ter clareza de que falar-se em raça, falar-se em gênero, falar-se em classe ou privilégios, não é? Econômicos de alguns status, como a gente sabe, né? Trazer esse índice que a Alice sabe e que sempre tem muito na ponta da língua, do que no Brasil, quais são os 10% que a mais tem e os outros 90% que menos tem e que não tem, não é verdade? É qualquer coisa que nos coloca num dos países mais desiguais do mundo, embora sejamos a 10ª economia do mundo, em termos de dinheiro, né? Então, é um verdadeiro despropósito. É por isso que nós, aqui no Brasil, e isso é o meu orgulho, é que nós feministas, nós não trabalhamos apenas gênero, nós trabalhamos gênero, raça e essas disparidades socioeconômicas, sociais, que é, por óbvio, juntada naquilo que a Alice trouxe também, eu também trouxe alguns avanços, que é, por exemplo, nesse aspecto do cuidado, né? O que significa? Eu, uma mulher de 85 anos, absolutamente privilegiada, olha aqui, estou fortona aqui falando isso e aquilo, com a cabeça funcionando, tive muita dor, passou ontem com uma injeção, mas tudo bem, mas estou bem, estou pensando, estou tendo condições de falar. E se a gente pensa, e as outras mulheres idosas do nosso país?
E as mulheres, quando chegam à nossa idade, quando é que chegam, né? Qual é a condição de vida? É um outro aspecto que nós precisamos, nós mulheres feministas, né? Cuidar, né? Daquilo que é chamado de etarismo, não é, Alice? Etarismo é exatamente esse conjunto de preconceitos, de atitudes, né? Em função de estereótipos que se tem a respeito das pessoas idosas, né? Não serve mais para nada, só para dar trabalho para a gente, que ficam mais doentes, não estão mais produzindo o produto, elas não estão mais. E nós, mulheres feministas, temos também de começar a estudar. E os estudos estão acontecendo. Por isso que eu digo, não estou eu de professora mandando vocês estudarem. Eu quero dizer, eu tenho estudado, acho que mais do que quando eu estudava mais jovem, né? Para, de repente, descobrir que um dos grandes problemas do mundo, que é o tema do ambientalismo, né? O tema climático, né? Ele atinge absolutamente de uma forma desproporcional as mulheres idosas, aos homens e mulheres idosos, mas as mulheres idosas com as suas especificidades, que são as nossas. E que isso não é teoria. Isso é algo que, inclusive, no Rio Grande do Sul, foi constatado, né, e trabalhado, né? Então, nós temos que ficar muito antenado, é uma coisa. A gente fica, mas a gente não dá conta de tudo. Por isso que precisa muita gente com a gente, não é, Alice? A gente quer muito escutar e verificar de que forma a gente se escutando, falando, ouvindo, principalmente, a gente vai ser capaz de enfrentar esses desafios imensos que temos pela frente. Mas esse ponto que a professora Silvia colocou, né, o quanto que o trabalho invisível da mulher, que é o trabalho doméstico, cuidando da casa, dos filhos, das pessoas idosas, das pessoas com algum tipo que exigem algum tipo de cuidado especial, isso significa que um trabalho está sendo feito, porque inclusive a amamentação foi considerado trabalho, né, um trabalho está sendo feito, e uma remuneração não tá havendo contrapartida de remuneração. Então, tem uma estrutura, né, professora Silvia, isso que as feministas têm trabalhado muito, tem uma estrutura que está se prevalecendo, está se beneficiando deste trabalho não remunerado das mulheres. E hoje, inclusive, então, para a gente trabalhar nesse aspecto dentro da jurisprudência, e jurisprudências aqui com perspectiva de gênero, destaco aqui, dentro dessa temática, professora Silvia, 2 pontos. Um ponto, decisões já muito emblemáticas e recorrentes no Brasil, principalmente, começa com o desembargador Eduardo Cambi, do Tribunal de Justiça do Paraná, que tem um livro fantástico, que já esteve com a professora. Esses dias, por acaso, apareceu a sua foto com ele, né? Surgiu a foto com ele numa jornada que aconteceu no ano passado, e no ano retrasado até. E aí, o que acontece? Entendendo, então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná, Eduardo Cambi, desembargador Eduardo Cambi e tantos outros, entendendo que sim, por exemplo, um caso de uma mulher que durante praticamente 4 décadas, né, ficou em casa, trabalhando em casa, daqui a pouco vem a separação, né, e aí vem todo um questionamento também de ela receber alimentos compensatórios, compensando todo aquele trabalho que ela teve, porque ela não recebeu 13º, ou não recebeu férias, ao contrário, né, não tem férias, não tem 13º, não tem descanso remunerado, não tem nada, essa mulher trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia e 365 dias por ano, né? E aí vem esse ponto interessante. O outro ponto também interessante, que cada vez mais tem sido recorrente de decisões jurisprudenciais, no sentido de computar nos alimentos para o filho, os alimentos do filho, mas computa nos alimentos do filho o tempo que essa mulher vai se dedicar a isso. Quer dizer, não é tarifar o amor, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não é tarifar o amor, não é tarifar a dedicação que a mãe tem para com os filhos, não é nada disso, mas é reconhecer que esse tempo que ela vai se dedicar a levar o filho na escola, trazer o filho na escola, a cuidar das tarefas, a alimentar essa criança, a higiene dessa criança, tudo isso é um tempo que muitas vezes vai ser retirado de uma promoção que ela poderia ter, de um tempo que ela poderia estudar, do lazer, que é tão importante, né? Nós temos agora uma novidade boa também, já entrou em vigor a norma regulamentadora número 1, que trabalha toda a questão de segurança e saúde no trabalho, com uma preocupação, sim, com esse esgotamento que hoje nós mulheres estamos tendo. Hoje as doenças mentais, as doenças psicológicas, né, professora Silvia, tem afetado muito as mulheres, isso tem feito com que mulheres faltem ao trabalho por conta desses problemas de ordem mental, então a saúde mental das mulheres está muito comprometida,
E tudo isso, então, sendo colocado dentro da pensão alimentícia do filho. Então, reconhecendo esse momento, esse trabalho da mulher, que também é importante, precisa ser reconhecido. De novo, não é tarifar o amor, não é tarifar a dedicação da mulher, mas é reconhecer que ela despende uma grande parte do seu dia para isso. E mais do que isso, só para trazer dados estatísticos também, que a professora Silvia, eu sempre gosto de trazer números, né? Mas só para a gente pensar que, por exemplo, nós temos mulheres que estão desempregadas ou que não estão buscando mais nem sequer emprego, estão naquela situação do desalento, né? Já nem mais busca emprego, já está desalentada. Nós temos 47% dessas mulheres que respondem que não estão trabalhando ou estão nem mesmo procurando emprego, causa exatamente do quê? Por causa dos afazeres domésticos, 47% por conta dos afazeres domésticos. Então, difícil, né, essa vida das mulheres. Diga, professora Silvia. Um afazer doméstico de bisavó. Eu preciso abrir a porta para o meu bisneto que chegou antes do combinado. Vai lá, pode ir lá que enquanto isso eu vou tocando mais uns pontos aqui, então. E aí, dentro dessas novidades, né, o que a gente tem de coisas boas para a gente falar? Trago aqui também, recente, fresquinha, da semana passada, o decreto 516/2025, que traz, então, 8%, reserva 8% de vagas para as mulheres vítimas de violência doméstica nos contratos públicos. Então, tem contrato público, tem uma equipe de mais de 25 pessoas, ou até mais de 25 pessoas, pelo menos 8%, então, dessa equipe tem que ser de mulheres que sofreram violência doméstica. Isso é para trazer uma condição para que essa mulher, saindo dessa condição de dependência econômica, ela possa também sair dessa situação de violência. E com isso, então, nós temos um ganho, claro, para essa mulher que não vai sofrer mais violência, mas a gente tem que pensar em tudo mais que isso significa, principalmente em relação aos filhos, né? Pesquisas no Brasil vão mostrar o quanto afeta as crianças o fato de conviverem num ambiente violento. Então, é um ponto também interessante. E eu trago aqui, professora Silvia, uma novidade também da Caixa Econômica Federal, que alterou seu estatuto, é recente, né, para que, no mínimo, 1/3 dos cargos de liderança sejam ocupados por mulheres. Então, olha que a gente já vai né, tendo algumas iniciativas aqui importantes, né. Também queria aproveitar aqui que a gente falar de um tema também, a professora Silvia falou de questões de diagnósticos, de doenças, pessoas que precisam de um cuidado especial, falar do autismo. Uma pesquisa também mostra, professora Silvia, que 80% das mulheres que têm essa condição de autismo, né, o diagnóstico só aparece depois dos 18 anos. Por quê? Porque exatamente essa ideia de que a mulher é mais quietinha, que a mulher é mais paradinha, que a mulher é isso e tal, faz com que falseie o próprio diagnóstico do autismo, e que faz com que, inclusive, haja um prejuízo, porque quanto mais cedo você tem um diagnóstico, né, mais você consegue não resolver a situação, mas você consegue lidar com essa situação, e é extremamente importante você ter conhecimento, tanto o autoconhecimento, como as outras pessoas que estão lidando com você hoje, inclusive, né, você tem até, usa um elemento, né, para identificar que aquela pessoa é autista, porque a gente tem que saber como que tem que lidar de uma forma diferente com a pessoa. Então você tem essa questão do autismo também só nessa situação. E aí, para a gente trazer também novidades boas, diga. O que eu queria dizer, que essa questão que você trouxe tão importante do autismo, né, é interessantíssimo, né? Olha, o comportamento esperado de mulheres e o comportamento esperado dos homens. Então, a voz dos homens, as ações dos homens, e nós mais sem ação, menos voz, mais quietinhas, né? Isso é uma marca trazida milenarmente, né, pelo patriarcado, que nós precisamos enfrentar e conhecer, e saber que não é ignorância das feministas trazer o patriarcado até hoje, e porque nós sabemos que o patriarcado milenarmente é bem diferente do patriarcado de hoje, mas que essencialmente, no que diz respeito a essa relação homem-mulher, é que ele tem, né, ainda, lamentavelmente, não é, aspectos que são muito, muito, muito em desfavor da nossa autonomia, do nosso espaço e tudo mais. E ainda sobre o autismo, né, eu também tenho lido muito a respeito, felizmente está sendo possível a gente conhecer melhor essa realidade,
né? E o interessante, como você falou, é que se conheça logo, mas inclusive porque conhecendo-se logo, você disse, não se resolve, mas sim há Deve se lidar, né? dados, tratamentos que permitem que ele, embora continue, os graus não sejam os mesmos, vai haver o desenvolvimento da pessoa muito maior do que se não for reconhecido isso. Não é? Ela vai ficar estabilizada num momento de desenvolvimento, principalmente sociabilidade, né? Porque não tem a ver com a inteligência, tem a ver com este problema que tolhe a pessoa, não é? De uma maneira tal que, conforme o tamanho dentro de um espectro que é enorme, nós também precisamos saber disso, né? As pessoas têm que saber que existe um espectro muito grande e que existem casos muito tristes e existem casos de pessoas notáveis, brilhantes. Eu conheço pessoalmente, inclusive, uma professora de direito, né? Como a Juliana Segala, que se descobriu autista apenas depois de ter 2 filhos autistas. É uma situação impressionante. E essa pessoa, eu a conheço não só online, eu a conheço porque já a convidei para vir mais de uma vez lá na PUC, dar aulas na nossa optativa Direitos, Gênero e Igualdade, e que a gente busca trabalhar com todos esses eixos que eu chamo, né, que existem discriminatórios, né, na nossa sociedade. Então eu estou falando isso, que as pessoas também não podem fixar na testa, né? É autista, então não vamos nem escutar o que vai falar. Não, essas pessoas têm muito a nos dizer, não é? E, inclusive, elas estão em espectros que são imensos, umas precisando da gente mais generosidade, mais solidariedade, eu diria, para não vedar a possibilidade do crescimento dessas pessoas, né? Mas viu, Alice, ainda prosseguindo, o que eu fico muito triste, né, é como existem até em pessoas que são progressistas, né, que não entendem direito que quando nós mulheres feministas estamos falando pelos nossos direitos das mulheres, quando as pessoas negras estão lutando pelos direitos deles, quando ah, do que nós estávamos falando agora, os autistas, né? E os familiares dos autistas estão cada vez mais trazendo, que são uma série de aspectos que têm que ser trazidos, não porque nós queremos separações e divisões da nossa luta, porque isso tudo tem que estar dentro de uma integração, não é? Porque quando somos nós mulheres, nós queremos, né, mais solidariedade no mundo todo, né? E mais solidariedade dentro de um país com democracia, é esse país que vai permitir mais solidariedade dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas instituições. Você mencionou avanços. Um que você gosta muito de falar, você não trouxe, é o da paridade, não é? Quero que você desenvolva, que no tribunal nos tribunais de justiça, não é? Isso foi decidido há muito pouco tempo, digamos assim. E o quanto representa de importante essas mulheres, dentro dessas nossas grandes instituições democráticas, elas passarem a estar presentes. Porque a gente, e por que razão? Só porque é mulher? Não é só porque é mulher, porque é mulher. E o mundo é composto de homens e mulheres, e nós temos que ter, para governar esse mundo, vozes e ações de homens e mulheres. E a gente advém de uma série de limitações a nós, que inclusive nos permite, eu acho, ter mais generosidade às limitações das pessoas negras, às limitações das pessoas autistas. Não é verdade, Alice? Eu acho que ter sido, ter havido e continuar havendo estruturalmente eixos de opressão me mostram
que somos apenas esses subjugados por essas opressões, é que nós precisamos nos reunir, não é? E de uma forma uníssona, trabalhar as nossas lutas. Por isso eu vejo Os obstáculos, né, professora Silvia? que seja racista. Os obstáculos, né? Então, praticamente, nós temos obstáculos por sermos mulheres, nós temos obstáculos em relação à população negra, temos obstáculos em relação a PCD, quer dizer, a gente tem vários obstáculos, né? E a gente precisa retirar esses obstáculos, para que, retirados os obstáculos, cada um possa conduzir a sua vida da forma que queira. Mas hoje, a participação da mulher na política, por exemplo, para ficar no nosso tema, nós temos muitos obstáculos. A gente não é que a gente não queira participar, é que é difícil, eu faço sempre uma brincadeira. Será que é a mulher que não gosta da política ou a política que não gosta da mulher, né? Só para a gente refletir sobre isso, precisamos pensar exatamente essas questões. Eu passei por essa, né, Alice? E a professora Silva já contou um obstáculo de violência física, né? Política física. Violência física, em 82, quando era candidata a deputada federal. E eu vou dizer para vocês, eu não lamento, porque eu acho que eu consegui, através do movimento autônomo, né, que é o movimento de mulheres, realizar ações muito interessantes políticas, né, no Brasil, na América Latina, pelo CLABEM, e no mundo pela ONU, no CEDAW. Então, eu não me arrependo. Mas o que eu quero dizer é que esse aspecto da minha vida eu não quero que sirva de exemplo para outras, né? Porque eu acho que eu realmente decidi que não tinha personalidade existencial para enfrentar a dureza do mundo político. Então, nós temos um respeito muito grande por essas mulheres e nós precisamos estar muito próxima dessas mulheres políticas. Porque a gente está sabendo, Alice, que elas estão a cada dia, seja por um olhar, por uma frase mais dura, por uma retirada de palavra imperceptível para muitas pessoas, o desligar de algo, isso e aquilo, ou de ações ainda piores, né? Elas estão sofrendo a cada dia, cada dia, cada dia. E veja, né, professora Silvia, a Assembleia Legislativa aí de São Paulo, com as 25 deputadas estaduais, 100% das deputadas estaduais de São Paulo sofreram ameaças através de e-mails. 100%, independentemente se ela era de esquerda, de direita, de qual era o partido, qual era a projeção, se tinha mais projeção, menos projeção, todas as deputadas estaduais da Assembleia Legislativa de São Paulo sofreram recentemente ameaças por e-mail, né? Então, só para a gente perceber o grau que é essa situação da participação da mulher na política. Tem uma pesquisa que vai mostrar que no Brasil 84% de mulheres e homens, né, tem preconceitos em relação às mulheres, tem discriminação em relação às mulheres, e a principal discriminação é em relação à participação da mulher na política, porque aonde a gente está exercendo poder, e aonde realmente não, uma parcela, né, porque a gente não pode generalizar, mas uma parcela muito grande realmente não quer as mulheres exercendo poder, porque ainda é necessário que as mulheres, né, naquela lógica que a gente falou do neoliberalismo, necessário que alguém faça aquele trabalho que não é remunerado, né, porque se tiver que remunerar esse trabalho, vai tirar do bolso de quem, né? Então é complicado, bem complicado essa situação. É interessantíssimo, mas isso alimenta uma misoginia, não é? Sim. E muitas vezes os homens entendem, mas não é possível, não é? É claro que eu não odeio as mulheres, misoginia é odiar as mulheres. Não, eu não odeio, eu amo a minha mãe, eu amo a minha filha, eu amo a minha mulher, não é? Mas é interessante, existe uma misoginia, sim, um ódio às mulheres, saindo daquilo que a gente falou da vida privada, da famosa dicotomia histórica, no que diz respeito ao poder no mundo, entre os gêneros, entre os sexos, né? E gêneros, não é verdade? E é isto o que hoje, com isso que você acabou de falar, Alice, 25, o total das deputadas de uma Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é aquele que se gaba de ser a locomotiva do Brasil, não é assim, Alice? É. Neste Estado, numa Assembleia, todas receberam e-mails. Então, é claro, o homem vai dizer, eu não odeio a minha mulher, nem a minha filha, nem a minha mãe, mas odeio essas mulheres que querem ter poder. O poder na polis, isto é, o poder político, esse nos cabe
historicamente aos homens. E verdade é, historicamente. E o que é que se falava? Mas não constitucionalmente. Não constitucionalmente. Não, mas eu quero falar historicamente, na grande história, né? Eles dizem, isso nos cabe a nós. As mulheres cabem ser mamães, cabem ser do lar. E é esta separação que nós estamos, né, revolucionando. Na verdade, essa palavra, que inclusive filósofos do ano passado, no século passado, chamaram a atenção, como Habermas, né, é a maior revolução do século XX. Então, eu gostaria de escutar esse. Eu acho que, inclusive, esse aumento tão grande do feminicídio se deve, não apenas, claro, mas se deve, e muito, ao fato de vários homens não estarem tendo condições de reconhecer e admitir a mulher querendo trabalhar, querendo ter poder, às vezes tendo poder, às vezes até recebendo mais do que eles e coisas do tipo, não é? E eles passam a odiar e até matar as mulheres. Então, eu vejo um pouco, queria escutar, que uma parte desses feminicídios são compostos por reações de homens que não admitem que a gente esteja ganhando autonomia. É uma luta de poder mesmo na sociedade. Eu acho que não podemos deixar de verificar que uma das causas, e talvez uma das grandes causas, seja esta, né? Então, aí, para isso, tem inclusive pesquisa, o próprio pesquisa no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, analisando casos de feminicídios consumados e tentando entender qual foi a dinâmica, não o que justificou, porque nada justifica a morte dessa mulher, né? Mas qual foi a dinâmica que ensejou a morte dessa mulher. Vai trazer, nós temos pesquisas feitas tanto no Distrito Federal, quanto a gente tem também no Rio de Janeiro, como a gente tem em Minas Gerais, São Paulo, vai mostrar que o motor, né, o que desencadeia a morte dessa mulher, basicamente são duas coisas, a questão da posse e não admitir a autonomia dessa mulher, que é exatamente o que a professora está falando, não admissão da autonomia da mulher. Então, a mulher não pode ser autônoma, não pode ter a sua própria vida, seus próprios desejos, suas próprias determinações, né? Ela precisa estar sempre submissa ao homem, mas temos que falar sempre isso, professora Silvia, não generalizando, estamos falando dos casos que chegam em feminicídio, não que todos os homens, todas as mulheres sejam assim, né? Para a gente sempre tomar muito cuidado para não generalizar, mas os casos de feminicídio, as motivações, o que está, não motivação, vou trocar a palavra, a dinâmica que leva à morte, inclusive com frases que são tiradas, seja de testemunhas, seja do próprio autor, né, no inquérito, ou durante o processo, ou no tribunal do júri, frases do tipo, se não for minha, não será de mais ninguém. Olha a posse, né? A ideia de posse. Então, a ideia de sentimento de posse e a não aceitação da autonomia da mulher. São os dois pontos aí bastante importantes. Não é como a gente ouve muitas vezes nos noticiários, ele matou porque não se conformou com o fim do relacionamento. Porque o fato de eu não me conformar com alguma coisa jamais vai ensejar essa ação tão brutal e tão feroz e tão absurda, desproporcional, de querer matar uma pessoa, né? Então, é desproporcional. Então, a gente até quando fala isso, né, não se conformou com o fim do relacionamento, a gente se equivoca muito e a gente diminui muito também um fenômeno que é um fenômeno grave, que é essa ideia, né, da posse, da possessividade do homem em relação à mulher, que tem tudo a ver com o que a gente falou. Mas o nosso tempo, professora Silvia, está acabando, e eu queria, então, trazer uma questão que cada um vai decidir se é boa ou se é ruim, porque o que é que acontece? Acontece que a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ADO número 20, que é ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que diz respeito exatamente à licença paternidade, que na nossa Constituição de 1988, diz que enquanto não regulamentada, o tempo de licença paternidade, enquanto a lei não regulamentar, o tempo de licença paternidade será de 5 dias. O carnaval, né? Passou o carnaval, acabou a licença paternidade. E aí, o que acontece? Eu fiz parte da incidência, que foi até o Supremo Tribunal Federal, né, essa ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dessa omissão e determina, então, que o Congresso Nacional elabore a lei que vai regulamentar a licença paternidade no Brasil. E o Congresso deu exatamente 18 meses para que o Supremo, né, deu 18 meses para que o Congresso legislasse sobre isso.
que vai vencer daqui a menos de 15 dias. Então, menos de 15 dias, a gente tem o final do prazo que o Supremo deu para o Congresso legislar. Estou colocando isso, professora Silvia, para a gente ver como é difícil, né? Está lá um direito na Constituição, é um direito para os pais, mas a gente tem que compreender que naquela questão da corresponsabilidade não é licença só para a mãe, o pai tem que estar junto para os dois, exatamente. Aliás, a gente pensa na licença parentalidade, né? Parental. Mas aí a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente tem uma dificuldade muito grande, não legislou, deu prazo, o Supremo deu prazo de 18 meses, não foi elaborado ainda esse aqui. Pelo que a gente vê, pelo que a gente acompanha, o Congresso não vai legislar, o que significa dizer que essa questão vai ficar para quem determinar, professora Silva? Para o Supremo Tribunal Federal decidir como será a licença paternidade do Brasil, até que se o Congresso vier fazer uma lei, ok, vai passar a valer a lei do Congresso. Mas olha que absurdo, né? Falta de percepção do quanto é importante, né, essa divisão de tarefas, o quanto que é importante o pai também na vida dos filhos, né? E junto com essa mãe. Claro, por favor, professor. Sim. Alice, você, por favor, me dê mais alguns minutos. Eu preciso dizer a vocês que na nossa Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes, né, e eu fiz mais raro, né? processo de uma maneira muito atuante, não é? Nós, após estudos das constituições de vários países, principalmente os europeus, mas também de Cuba, nós verificamos que a única licença que de fato poderia nos interessar seria uma licença paritária, que inclusive verificamos que uma licença muito maior da mãe acaba gerando efeitos na vida do trabalho dessas mulheres. Sim. Uhum. Bem, e o que eu quero dizer que chega a ser anedótico, não é verdade? Quando isso foi para ser aprovado, né, na Constituinte, né, tomou a palavra o Alceni Guerra, do Paraná, e ele conta de um grande amigo que perdeu a mulher há poucos meses de parto. E que, de fato, ele precisa. Eu vejo que é absolutamente necessário que os pais tenham, e ele faz o absurdo de dizer pelo menos 5 dias. Você entende, Alice? Essas coisas precisam ser faladas. Como é que uma pessoa que vem para colocar alguma coisa que a gente espera, que é alguma coisa que sirva, que tenha noção com a realidade, essa pessoa propõe 5 dias. Não é, Alice? Agora vejam, me conte aqui, essa legislação que o Congresso tem até 15 dias para realmente abarcar como sua e preparar algo, de como vai estabelecer os 5 dias ou eventualmente ampliar? Eventualmente ampliar. É uma proposta que está maior, que aparece no Congresso Nacional, seria de 1 mês. Mas há muita divergência lá, projetos muito diferentes, mas nenhum projeto está assim a ponto de bala. Eu não sei, claro, o Congresso a gente sabe que às vezes decidem do dia para a noite, né? Então, mas o que a gente está acompanhando, nenhum assim está ali esperando para o chute ali para o gol, não, tá difícil. Então, a probabilidade maior é que o Supremo que vai legislar sobre esse tema, né? Então, E é importante que se diga que nos Estados europeus, onde a gente pode dizer que houve um nível muito interessante de bem-estar social, não é? Todo um esforço tão grande e com respostas muito interessantes, não é? Realmente, o que se viu é que é importante algo maior, né? Até 6 meses, podendo ser organizado entre homens e mulheres, né? Eu Eles acho que decidem, né, professora Silvia? Os pais que vão decidir. dentro desse espírito é que eu acho que a gente pode começar a ter alguma participação construtiva a esse respeito. Isso. Mas vejo muitos temas, né? Quanta coisa que a gente falou aqui, avanços, retrocessos, mas o que a gente acha que pode tirar aqui, eu ainda vou dar para a professora Silvia fazer as suas considerações finais, claro, né? Mas o que eu acho que a gente já poderia tirar daqui, de tudo que a gente falou, um diagnóstico, né? Dizendo que a gente tem avanços, sim, então, ufa, né? Podemos comemorar, mas que ainda é uma caminhada muito longa, mas que isso, professora Silvia, não sirva para nos desanimar,
sirva sim para que a gente tenha estratégias. Então, entendendo qual é o caminho que a gente tem que percorrer, vamos pensar, né, qual é a forma que a gente vai percorrer melhor este caminho. Mas eu acho que a consciência de que a situação está difícil, ela é importante para que a gente possa mexer mais, né, nos debruçarmos mais na solução do problema. Mas, assim, não é difícil, o problema não é difícil, porque o problema que a gente percebeu é cultural. Sendo cultural, claro que a gente tem dificuldade de mudar, né, as estruturas culturais, mas o que eu acho muito importante é que, sendo cultural, depende única e exclusivamente de nós alterarmos a nossa forma de pensamento. Então, é uma coisa muito individual. Então, se cada uma de nós que estamos aqui nesse congresso digital, falando dos desafios das mulheres na atualidade, né, contribuirmos, né, professora Silvia, com as nossas ações, buscando transformação, e com isso eu já aproveito para fazer aqui, falar do nosso curso de pós-graduação em Direito das Mulheres. Professora Silvia e eu somos coordenadoras desse curso, e que tem como subtítulo Teoria, Prática e Ação Transformadora. Então, a gente tem a teoria, a professora Silvia falou muito aqui da importância da teoria, temos a questão prática, falamos aqui das repercussões disso tudo, e ações transformadoras, porque é exatamente disso que a gente precisa, transformar essa nossa sociedade para que seja uma sociedade que a gente se orgulhe, né, de estar convivendo, se orgulhe de estar vivendo. Professora Silvia, agora, sua vez das suas considerações finais, por favor. Alice, eu vou querer aqui trazer um dos maiores desafios que nós encontramos, nós mulheres, né? É uma violência institucional, que é o tema da interrupção da gravidez, do direito da mulher decidir sobre parir ou não parir, ela ter a última palavra, né? Esse é um tema que estrategicamente, não sei se isso fez bem ou fez mal, nós trabalhamos essas décadas de feminismo aqui no nosso país, trabalhando, de um lado, violência contra a mulher, em que avançamos, né? E trabalhando o tema da interrupção da gravidez, que seria o do aborto. O que eu queria chamar a atenção é que existe uma miscelânea muito grande de religião com o Estado, tá? Políticas de Estado. Nós vivemos num Estado laico, nós precisamos entender que discutir este tema não é discutir, não é? Um não direito, não é discutir como fazem os outros nos dizer que nós somos assassinas, nós somos isso. Eu vou dizer, meu Deus do céu, parece ridículo, Alice, eu até de matar com uma raquete, mosquito, eu tenho uma certa coisa. É incrível, eu sou absolutamente cuidadosa com tudo quanto é bichinho, com tudo quanto é planta, é uma coisa, e com todos que são os bichinhos, gente, como meus netos e bisnetos, agora bisneto. Então, veja, gente do céu, nós temos que entender que precisamos encontrar uma forma de vencer esforços grandes que estão havendo no momento de fazer com que nós, brasileiras, retrocedamos nos nossos direitos desde 1940 no Código Penal, no artigo 128, que estabelece, nos casos de risco de perder-se a vida, nos casos de estupro, não é? E depois, por uma decisão do Supremo, nos casos também de fetos anencefálicos, não é? Nós temos o direito de decidir, o que é um direito limitado, mas pelo menos estes nós temos, né? Os dois primeiros desde 40, o outro, se não me engano, é 2012, algo por aí, né? Em suma, o que eu quero dizer? Nós estamos correndo esse risco. Então, eu acho que nós precisamos, Alice, encontrar uma forma, com muita sabedoria, de realmente não deixar de trazer esses temas sempre que estamos preocupadas conosco, mulheres, nossa autonomia, nossa possibilidade, não é? De cada vez mais podermos conquistar espaço, autonomia de agir, seja como mãe, seja como avó, bisavó, ou como uma jovenzinha, né? Ou uma mulher
toda mulher não tem que ser mãe, não é verdade? Toda mulher não tem que ser mãe, né? As mulheres têm que, todos da sociedade têm que entender. A maternidade é uma maravilha. E eu fui uma daquelas, né? E tive 4, criei uma neta assim. Tenho 7 netos, tenho um bisneto, e esse que atendi na porta agora, menininho de 3 anos, né? É tudo maravilhoso. Mas é tudo maravilhoso para quem tem condições de ter, né? E quem optou por isso. Tem mulheres maravilhosas que optaram por não ter filhos. Elas em nada são menos mulheres. Então eu quero dizer um ponto delicado, Alice. E nós não podemos deixar alguns desses aspectos da nossa luta terem menos espaço e muito menos ficarem debaixo do tapete. Com isso eu queria terminar, agradecer às pessoas que participaram conosco dessa nossa fala, né, Alice, dessa nossa conversa. E eu gostaria, se a gente pudesse ter algum feedback, talvez fosse interessante, não é, Alice? A gente depois devolver, né, numa nova conversação, o que significaria uma conversação de nós duas com aqueles que nos trouxessem ainda alguns temas e Com ideias. certeza, professora Silvia, eu acho que esse diálogo é importante, né? Porque nós estamos aqui num congresso digital, mas a gente continua tendo as formas, né, de comunicação digital também, com certeza, de forma que a gente gostaria muito, né, que vocês pudessem manifestar os seus pontos de vista, as suas opiniões, para que a gente possa pensar, inclusive, de temas que a gente possa trazer para a nossa própria pós-graduação, né, professora Silvia? A especialização em Direito das Mulheres, Teoria Prática e Ação Transformadora. E a gente entendendo, assim, que a gente está falando desses desafios das mulheres na atualidade, a gente falou do desafio de ter leis ou de ter normas, depois de conhecer essas normas, depois de essas normas serem efetivadas, e a professora Silvia falou agora de um ponto muito importante que a gente não pode deixar de falar, que não haja retrocesso em relação a tudo isso que a gente falou anteriormente. Então, a gente, ademais da gente precisar de conquistar mais coisas, de dar conhecimento do que já foi conquistado, de dar efetividade ao que já foi conquistado, a gente está todo o tempo, né, professora Silvia, segurando com todas as forças aquilo que a gente tem para que não haja retrocesso. Então, é uma luta diária, é um momento de muito suor que a gente tem, né, muitas lágrimas também, mas a gente mostra também o quanto que a gente tem uma união muito grande dos movimentos, né? Então, isso é muito importante, quanto que a gente se movimenta e movimenta em conjunto, né? Então, a gente consegue ter resultados bastante positivos em relação a isso. E estratégias que a gente precisa ter, né? Muito importante. Professora Silva, então, agradeço muito aqui em nome do meu curso, a sua presença, mando um beijo agora também para o Darlan, para o Marco Antônio, para a Cris, né, todo esse pessoal tão querido que está no meu curso, e agradecemos também, claro, a presença de vocês todos aqui com a gente, abrindo essa possibilidade que a professora Silvia mencionou de diálogos também, que seria bastante importante a gente também saber um pouquinho do que o pessoal pensa. Então, ficamos por aqui, muito obrigada pela audiência